Muito bem, o presidente dizendo que não está preocupado com 2022, mas como disse aí a Luciana, ele estará em São Paulo, um jantar aí com vários empresários, segundo ela até classificou como o PIB, né, do Brasil, parte do PIB aí brasileiro, justamente que foi intermediado aí pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, justamente na ânsia dos empresários aqui paulistas e também de outros estados que estarão aqui em São Paulo para conversar com o presidente daquela agenda que ele tinha prometido, a agenda liberal. Ao que parece, ela ficou aí bastante retardada. As reformas da Previdência, a reforma da Previdência ocorreu, mas a reforma administrativa, tributária, outros assuntos, essa questão mesmo da economia na pandemia. Então, de fato, o presidente tenta alinhar aí com os empresários aqui em São Paulo hoje. Claro, evidentemente, isso tem a ver muito com 2022. E nós vamos conversar agora com o deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. Olá, deputado, boa tarde. Boa tarde a todos vocês que acompanham a Jovem Pan. Uma satisfação mais uma vez falar ao vivo com vocês. Eu vou começar a iniciar com o senhor sobre essa questão da Câmara, a liberação da compra das vacinas. Hoje deverá haver então a finalização aí na casa? Exato, nós estamos votando as emendas que foram propostas, projeto que avançou bastante. Havia uma preocupação de nós, de fato, furarmos a fila do programa já institucionalizado pelo SUS. Mas com as mudanças que, inclusive, nós propusemos, possibilitando apenas a destinação na mesma quantidade que o empresário compra para o seu funcionário, para o SUS, nós vamos dar maior celeridade para que o SUS tenha, de fato, vacina. Muitas cidades ficaram sem vacinação por falta do insumo durante esse final de semana e daremos condições dos empresários vacinarem seus trabalhadores e fazer a tão esperada retomada econômica, gerando a economia no nosso país. Então, acredito que foi um projeto importante que nós esperamos que o Senado rapidamente vote, o presidente sancione, para ter validade imediata, termos mais oferta de vacinas disponibilizadas ao SUS e aos trabalhadores das empresas que precisam retomar sua produção. Agora, deputado, há uma crítica que haveria a participação do Ministério da Saúde, então, no entendimento de alguns especialistas, de que o Ministério da Saúde vai intermediar essa compra, então aquilo que viria para o próprio Ministério da Saúde vai para o setor privado. Não é verdade, nós conseguimos colocar uma trava que não existe concorrência do setor privado com o poder público. Quando o poder público já tiver contratualizado com o laboratório, esse laboratório não pode negociar com nenhuma empresa, nenhum setor da iniciativa privada, enquanto não entregar todo o processo que foi contratado pelo poder público. Então, não haverá sobrepreço, não haverá ágio na vacina e não haverá concorrência. Muito ao contrário, o estoque que chegará à iniciativa privada será um estoque que o poder público não tem acesso, consequentemente, dando mais possibilidades ao SUS ter mais vacinas para nós darmos celeridade. O que nós estamos assistindo é uma vacinação lenta, que não chegou a sequer 10% da população, e se nós mantivermos apenas esse ritmo, dificilmente nós conseguiremos enxergar o fim de 2021 com uma perspectiva de sairmos dessa paralisia por conta da pandemia, além do número de mortes que cresce diariamente. E exatamente esse discurso de que está furando fila e que tem que ser exclusivo do SUS, o que eu concordo para as filas de prioridade, quando a iniciativa privada se predispõe a colaborar, quando compra para os seus funcionários, nós estamos ajudando a ter celeridade nas vacinações das prioridades estabelecidas pelo Ministério da Saúde. É evidente que nessa conta, se vamos supor, um grupo comprar 10 milhões, 5 milhões para o SUS e 5 milhões para esse grupo que vai ser vacinado, seus funcionários e tudo mais. É claro que, de fato, o governo vai ganhar as 10 milhões de doses, porque o governo vacinaria também esses funcionários numa outra sequência. Então, praticamente tudo está indo para o SUS. A grande questão é saber se poderia haver uma falta para o Ministério da Saúde e, como o senhor falou, haver o desvio para o setor privado. Não, então, essa preocupação é que nós tínhamos na origem do projeto, eram duas, na verdade. A primeira era o abatimento do imposto de renda para quem comprasse. Aí, de fato, o poder público estaria pagando a conta da iniciativa privada para vacinar de maneira antecipada. A maneira que foi estabelecido, primeiro, não tem abatimento, é uma compra que o empresário precisa fazer do seu próprio bolso, e para poder vacinar o número de trabalhadores que ele tem, ele precisa comprar na mesma quantidade e entregar ao SUS, que colocará na disponibilidade
das prioridades estabelecidas, ou seja, não haverá concorrência. E a cláusula que ficou muito clara: havendo contrato com o poder público, não será permitida a negociação deste laboratório específico com a iniciativa privada. Volto a enfatizar, nós daremos condições a laboratórios que não têm contrato com o poder público, e, obviamente, muitos agora estão conseguindo autorizações nas agências reguladoras do mundo e, consequentemente, conseguirão na Anvisa, não terão celebrado contrato com o poder público e, através da iniciativa privada, estarão disponibilizadas no SUS de maneira gratuita para dar celeridade à vacinação da população de mais baixa renda, o que é necessário, inclusive porque grande parte dos trabalhadores que hoje não estão trabalhando estão em home office, alguns sendo demitidos, não gerando produção, não gerando economia, e com o mundo inteiro globalizado como numa taxa de vacinação mais rápida do que a do Brasil, setores da economia no nosso país, se não tiverem competitividade, condições de produzir, perderão eficiência na disputa mundial. Agora, deputado, os laboratórios mundiais, claro que é o produto mais procurado hoje no mundo, sem dúvida, a vacina contra o coronavírus, eles garantem que vão priorizar, né, a venda aos ministérios, aí, ao setor público mundial. Como é que a iniciativa privada vai conseguir fazer essa compra? Existe alguma estimativa de quando essas vacinas podem chegar aqui ao Brasil? Tudo dependerá, e isso também foi pensado através do projeto que nós votamos. Os laboratórios que estão em fase avançada de testes já podem estabelecer contratos, aguardando, obviamente, a autorização da nossa agência reguladora. Nenhuma vacina será disponibilizada sem autorização devida, homologação da Anvisa. Então, consequentemente, os laboratórios que vão produzindo e ganhando reconhecimento da Anvisa estarão prontos para poder distribuir. Isso depende muito dos laboratórios. Por exemplo, nós tivemos recentemente a Johnson & Johnson, que conseguiu aprovação lá nos Estados Unidos. Provavelmente, em breve, teremos no Brasil. E até porque o Brasil já contratou da Coronavac, da AstraZeneca, a quantidade suficiente para vacinar toda a população, dificilmente o governo estabelecerá contrato com a Johnson & Johnson, que permitirá que a iniciativa privada possa começar a estabelecer acordos para, no momento da aprovação, entregar tanto nos seus trabalhadores como na rede pública de saúde através do sistema único que temos no Brasil. Deputado, eu queria também discutir com o senhor outro tema, né? A gente está observando aí o fim praticamente da Lava Jato, e um detalhe que foi muito importante durante a operação foi a possibilidade da prisão em segunda instância. O Supremo decidiu por isso, depois houve uma revisão e nós tivemos aí uma nova decisão do próprio Supremo, praticamente a mesma composição lá da casa. E é um detalhe extremamente importante mesmo contra a impunidade. O senhor capitaneia, né, um projeto em relação ao retorno dessa possibilidade. Como está esse projeto? O senhor acredita que há condição aí, política para a votação dele agora em 2021? Nós vamos trabalhar para isso. Ano passado ele estava bem avançado, infelizmente teve a pandemia, e volto a enfatizar, a pandemia mudou as prioridades da sociedade e da própria Câmara, que teve que focar seus esforços em salvar e preservar vidas, preservar a saúde da população e buscar alternativas para o setor econômico, seja através do auxílio emergencial ou da retomada econômica da nossa produção. E nós, infelizmente, tivemos paralisada essa comissão especial. Já conversei com o presidente Arthur Lira, que não entra no mérito da matéria, não fala a sua posição pessoal, mas tem compromisso de nós pautarmos ainda esse ano, finalizarmos a comissão especial. Estamos passando o pior momento da pandemia no Brasil. Passando esse pior momento, vamos retomar a comissão especial para poder voltar a mobilizar a sociedade reencontrar essa pauta e entender novamente, como ela já entendeu, que é uma pauta que pune os corruptos e combate a impunidade no país, independente de quem seja o corrupto ou o bandido. E nós queremos que essa pauta ganhe força novamente na sociedade, porque só tenho uma certeza, é que nós conseguiremos aprovar se tivermos, de fato, adesão da sociedade, pressão no parlamento, pressão no bom sentido, para que os deputados possam novamente se posicionar a favor desta matéria. Então, estou muito seguro de que esse ano entregamos essa resposta à população brasileira. E falando sobre pressão, né, deputado, hoje nós teremos aqui em São Paulo a presença do presidente Jair Bolsonaro.
um jantar com empresários e, ao que parece, né, há uma cobrança em relação à agenda que foi prometida lá na campanha, também esse posicionamento do governo em relação à pandemia, em relação às vacinas. Então existe de fato aí uma pressão dos empresários em saber quais os rumos da economia do país, até com uma ameaça mesmo de abandonar o barco do presidente Jair Bolsonaro. Como que o senhor avalia o clima aí na Câmara, no Congresso e essa pressão de fato aí do setor privado em relação ao presidente Jair Bolsonaro? O setor privado e a sociedade como um todo tem razão em pressionar o presidente, porque ele ganhou uma eleição exatamente com a proposta da reforma do Estado brasileiro, seja através da reforma da Previdência, que já foi feita, da administrativa e tributária, e a pauta de combate à corrupção e impunidade. Nós defendemos que a prioridade de agenda passada à pandemia deve ser concentrada na reforma administrativa, na reforma tributária e na reforma do judiciário através da PEC da segunda instância, que é uma reformulação no ordenamento jurídico brasileiro, deixando ele mais célere, não apenas para a questão de crime, mas para todo o processo judicial instalado no Brasil. A reforma administrativa, se já tivesse sido implantada, já estaria gerando uma economia ao país que daria a possibilidade, inclusive, de cobrir, nesse cobertor curto que nós temos, os auxílios que a população precisa para sobreviver e se manter em distanciamento social. A reforma tributária, que precisa caminhar, porque o Brasil tem uma inversão de valores na cobrança de tributo, inviabilizando muitas vezes a produção e a competitividade mundial, precisa ser debatida e finalizada. E a reforma do sistema judiciário. Essas três pautas, com o Congresso que temos reformista, também eleito na mesma eleição que o presidente Bolsonaro, com prioridade nessa pauta, tenho certeza que chegando ao Congresso, o Congresso dará agilidade e entregará no final de 2021, que é um ano bom para aprovar reformas, essa possibilidade de pensarmos o Brasil a partir de 2022 com um novo conceito de Estado, mais enxuto, com melhor serviço público, com uma carga tributária mais justa, e o setor privado, a iniciativa privada, os empresários brasileiros têm toda a razão em cobrar do presidente uma postura nessas pautas que o conduziram à presidência. Nós conversamos com o deputado federal pelo Cidadania aqui de São Paulo, Alex Manente, conversando conosco aqui no Jornal Jovem Pan. Deputado, muito obrigado. Boa tarde ao senhor. Eu que agradeço mais uma vez, estamos aqui à disposição.